Disseram que era só um desvio, que dava para curar, que dava para mudar. Mas cada lágrima que caiu como fogo, queimando todo o chão, atou a marca como fel, me fez ver no espelho que não era o fim do jogo. E não tem cura pra quem nasceu pra voar no céu. Eu era uma criança e eu já lembro dos meus trejeitos afeminados. E a cada momento, a cada dia, a cada tempo, eu fui descobrindo mais e aprendendo mais e se tornando quem eu sou. Então, como eu descobri a minha orientação sexual, foi algo assim bem doloroso, bem algo que eu não imaginava que eu fosse, até porque naquele tempo a gente não poderia ser. Eu já cheguei a pensar sobre isso e eu não consigo recordar aonde foi isso. Na minha concepção, eu acho que eu nunca me vi diferente nem igual. Na minha infância, eu não percebia nada disso. E possa ser que outras pessoas percebessem, até a minha própria mãe. Na verdade, eu acho que a cada dia, a cada momento, você vai descobrindo algo sobre a sexualidade. Eu não consigo, assim, estimular um momento. Em que momento? E eu não sei, mas naquela época eu nem sabia e nem pensava sobre. E hoje em dia, depois da minha maturidade, eu paro para pensar, eu já parei para pensar e fico me perguntando, onde foi que eu me descobri assim? E eu não sei. Eu acredito que eu sempre fui assim. Sempre. Desse jeito aqui. Eu não poderia ser a pessoa que eu sou hoje, com esse ânimo lá para cima, com esse astral. A gente teria que manter uma posição de hétero. A gente não poderia ser gay. A gente teria que ser hétero mesmo, para que a sociedade nos respeitasse. A descoberta da orientação sexual na minha época, que eu sou da época eu sou de 72, né? Eu tenho 53 anos já. Então era ser uma coisa mais natural, mais lenta. A gente se sentia diferente, mas a gente não entendia bem o que era. Não se tinha debate, não se tinha discussão, era uma coisa que era até proibido falar, né? Então, na verdade, você ia meio que vivendo e assim, a descoberta ela acontecia naturalmente, porque eu acho que era escondido, você não tinha diálogo, você não tinha com quem conversar, então você era muito preso. Acho que as pessoas iam descobrindo à medida que você ia se relacionando com as pessoas. É certo que, para quem é LGBT, eu acho que tudo é mais intenso. Mas hoje em dia não existe tantas coisas assim. Existe sim. Existem olhares, existem palavras, existem ações. Muitas vezes começa na nossa infância, em casa mesmo. A gente começa engatinhando e passando pelas dificuldades familiares. É o primeiro preconceito com quem a gente se depara atrás daquele determinado apoio e ali você vai encontrar apoio em umas pessoas, familiar, e rejeição em outras. Então as dificuldades elas começam muito cedo. Até nem tento lembrar tanto dessa ferida, porque nesse tempo eu apanhava para mim ser hétero. Eu apanhava mesmo. Minha mãe e meu pai, eles diziam, você vai apanhar porque você vai ter que ser homem. E aquilo ali me cravou assim, de uma forma que eu até hoje eu tenho na minha cabeça. Eu escutei uma noite que era para se divertir. Tira esse viado daí! Era um show de Reginaldo Rossi na minha cidade e eu passei pelo que na minha mente eu tinha que fugir. Tira esse viado daí! E eu fui a um show de um artista a nível nacional, Reginaldo Rossi, aqui na minha cidade, onde uma pessoa se revoltou com a minha participação naquele momento e que começou a gritar, mandando que ele me tirasse do palco.
E ele parou o show no momento e deu um texto nessa pessoa e mandou que os seguranças retirassem ele, porque a convidada era ela e não ele. E isso foi um episódio que quis me frustrar, pois tinha um público gigantesco prestigiando essa cena. Quanto artista, naquele momento, para mim foi uma honra muito grande subir no palco de um artista que eu sou fã, que estava na minha cidade e que um conterrâneo meu se prontificou a causar, né, aí esse desconforto que, na verdade, acabou passando para ele. Eu já fui expulso da minha própria banda que eu criei quando conseguimos um empresário. E eu cheguei estava tendo uma reunião para me tirar da banda como cantor de frente, da minha banda, porque eu era gay. E fora esses pequenos detalhes que para algumas pessoas podem ser pequenos, para a gente que passa, fica martelando por que Dior Rodrigues tem que passar por isso. Enquanto muita gente diz que pode ser escolha, eu jamais escolheria ser expulso da minha própria banda porque eu sou gay. Então, Dior Rodrigues é uma pessoa batalhadora, uma pessoa lutadora, uma pessoa guerreira, que sempre lutou e sempre vai continuar lutando pelos seus ideais. E eu acho que eu sempre fui essa pessoa de ficar de frente, por exemplo, de levar um insulto e olhar para a sua cara e dizer assim, tipo, não me ofendeu, não doeu, certo? Se bem que estava doendo. E assim você vai criando, porque é aquela coisa. Uma vez eu estava ouvindo a entrevista com a Glória Maria, ela disse, ninguém vai ficar no meu lugar. Então você tem que aceitar e você tem que ser você. Você tem que se defender. Porque ninguém vai lhe defender, as pessoas só vão lhe acusar, as pessoas só vão lhe derrubar. E se você se deixar abater pelo que elas dizem, certo? Então elas vencem. Entendeu? Eu acho que você tem que enfrentar. Hoje é mais fácil, porque as pessoas hoje têm diálogo, as pessoas hoje têm uma legislação que protege, que você pode processar, mas na época da gente não. Era você ou você enfrentava, ou você podia ficar uma pessoa com sérios problemas, né? Com depressão, não viver sua vida, não se libertar. Tem muitas pessoas que nunca conseguiram ser felizes porque elas começaram a viver de acordo com o que a sociedade queria. Então eu sempre encarei, eu sempre fui para frente porque você sabe que dói, mas você dizia, não, eu vou enfrentar e eu vou ser do jeito que eu vou ser. E eu não vou deixar de fazer nada por conta da opinião de ninguém. Pronta pra brilhar, pronta pra sangrar, pronta pra brilhar. A importância da arte na minha trajetória foi salvadora. Tudo que eu passava de ruim sobre minha sexualidade, eu extravasava na dança. Tudo meu era na dança. Quando eu não estava na dança, eu estava no teatro. Educação, cultura e esporte, certo? São três coisas que são fundamentais na vida da pessoa. Eu acho que no nosso país já se avançou muito em educação e precisa se avançar mais. Mas precisa de muito apoio para o esporte e de muito apoio para a cultura, porque são coisas que salvam vidas e são coisas assim, de suma importância. A cultura ela faz parte da vida de todas as pessoas. E eu acho que a cultura é um dos segmentos mais inclusivos que existe. Porque se você olhar a turma da cultura, como se fala, ela não tem tantos preconceitos, ela não tem tantas amarras, tantos tabus. Então, assim, elas conseguem aceitar as pessoas como elas são, sem classificar, sem rotular. Eu acho que eu sem a arte eu não seria eu. Eu não conseguiria. Eu não seria Ronaldo Starr. Eu não seria Whitney Hill. Eu não estaria aqui. A arte é algo que me domina. Eu sobrevivo até hoje dela. Eu tenho certeza que além de LGBT eu nasci artista.
Eu nasci para ser artista, pois a arte me acompanha desde sempre. Mesmo em todos os momentos que eu pensar na minha vida, eu vou ter algo de artístico. E assim partilhava dentro daquele menino uma estrela sem igual, que poderia suportar toda dor e preconceito para se tornar o Whitney Hill. O Whitney, na verdade, surgiu como um massagear o meu ego com um pouco de luxo, né? Esse lado afeminado sempre existiu lá dentro. E eu fui procurando possibilidades de botar isso para fora. Qual era a maneira? Como é que eu podia? Havia essa possibilidade dessa mulher que gritava dentro, como é que ela ia sair, né? No interior da Paraíba, das mentalidades muito pacatas na época, né? Algo que não tinha. E foi onde eu conheci Jô Romanelli, que se tornou uma referência e uma porta de possibilidades, né? Quando eu vi aquele artista performando, eu vi assim abrir essas cortinas, esse teatro, que já foi palco de muitos espetáculos, né? Para mim, para Ronaldo, para Whitney. E naquele momento se tornou uma referência e várias possibilidades. Então eu fui trabalhando na minha mente, vendo isso, aí fui para Natal e fui me encontrando e construindo, e botando para fora a artista, e satisfazendo e massageando o ego. Pra que isso? Meu Deus, eu vi aquele brilho, eu vi aquela maquiagem elaborada, e eu ficava, pra que isso, minha gente? Homem não precisa fazer isso, não. O preconceito da minha própria família enraizando, que eu já vinha cortando por muito tempo. Daí surgiu uma brincadeira com um amigo meu, que hoje é o Whitney Hill, renomadíssima. Aí meu amigo, ele disse, eu vou fazer um show. Quero saber se você tem coragem de fazer uma performance. Eu disse, eu quero, eu vou. Eu quebrei todas as barreiras, quebrei todo o preconceito. Eu tinha aquela vontade, mas o preconceito era maior. Aí ele dizia, vai, eu disse, vou. E fui me preparando. Aí fui atrás de peruca, fui atrás de salto. E deu certo. Deu certo. Quando eu parei, que eu fiz minha performance, que eu vi todo mundo me aplaudindo, de pé, gritando assim. E eu me identifiquei e achei quem é meu personagem. Isso eu já vinha me transvestindo no carnaval, baile de fantasias, Halloween. Só que faltava o público receber. E Chanel veio aí, extravasando, tirando tudo pra fora. Eu renasci das cinzas. Eu, além de ser gay, eu sou um transformista, drag queen. E Chanel deu asas ao meu ego artístico. Muito, muito, muito mesmo. Algumas pessoas dizem que é uma entidade. Jorge Lafon já disse isso. E quando o personagem feminino vem de uma forma que às vezes eu quero até acreditar que pode ser. Hoje eu consigo saber quem é Ronald Fernandes e quem é Chanel. Ronald Fernandes, ele é o autor. Chanel é a vida. E junto dessa trajetória surgiram várias inspirações para construir uma personalidade fixa. O Whitney hoje tem uma personalidade fixa, marcante, e é respeitada e reconhecida como uma estrela. Mas até aí foram muitas situações, agora milhares de situações. Eu me considero um guerreiro. E assim como um dia ela partiu, agora se sentiu forte o suficiente para voltar com uma nova bagagem certa de quem era. E agora aquele interior tinha que aceitar, conhecer e respeitar a artista que dividia o alter ego com um profissional dos palcos que agora buscava evidência para a drag que gritava por espaço. Então eu vim da capital para meu interior, mostrando um personagem, uma imagem feminina numa imagem masculina, e que as pessoas não queriam entender que aquilo era só para massagear ou satisfazer o meu ego.
Muitas vezes era julgado por prostituição, por atrair homens, por diminuir o sexo feminino, por querer espaço feminino, que não era meu, e nunca foi dessa forma. Eu não estragaria meu batom pelo um homem, o Itna não faria isso, não permitiria isso. E as mulheres são a maiores referência de Itna, mas as pessoas de mentalidade fechada e pequena ia colocando o Itna onde elas queriam, fazendo uma bolinha de ping-pong. E nesse ping-pong eu aproveitei para subir, crescer e transformá-la no artista que ela é hoje. Eu creio que nossas vozes podem alcançar pessoas como eu, como Itna, como outras pessoas que foram machucadas. E a gente vai conseguir chegar no coração delas. E dizer, a única coisa que a gente tem que dizer é que continue. Não fique para trás. Nunca desiste de ser quem você é. Por mais que as portas se fechem, abra. Se ela não se abrir, derrube. Então a gente tem que ir para frente mesmo, entendeu? É isso, ir atrás do que você quer, do que você acredita, do que você gosta. Dê ouvido a quem gosta de você e não a quem quer lhe moldar, né? Porque quem gosta de você não vai lhe moldar, vai lhe aceitar do jeito que você é. Então vá atrás do que você quer, do que você gosta, entendeu? Eu costumo dizer que o importante na vida nunca vai ser ter, sempre vai ser ser. Por isso, seja o que você for, seja você mesmo, pois só assim a gente vai dar certo. Camisa de força virou vestido que gira no palco como um furacão. Stormy, o grito que prenderam na minha garganta hoje ecoa em meio à multidão. Queriam me curar de mim mesma, mas fui eu que curei a ilusão de que amor tem que seguir uma regra. E eu fiz da minha vida minha própria revolução. Glitter no sangue, não vão me apagar. Cada golpe que deram só me fez realçar. Sou veneno e remédio, sou fogo a queimar. Chanel renascida, ninguém vai calar. Glitter no sangue, glitter no sangue, ninguém vai calar. Ninguém pode, nem vai Me calar.